Olá pessoal, Guilherme Takassi aqui com vocês. Eu sou médico, trabalho nessa frente bem voltada para a construção de saúde. No episódio de hoje do nosso podcast, nós vamos discutir tudo a respeito do tema vinagre de maçã. Então, em algum momento, você já deve ter escutado, itens como: nossa, será que o vinagre de maçã ele atua diretamente no processo de emagrecimento? Será que o vinagre de maçã melhora o processo de digestão? E o talvez, a questão mais frequente que você já escutou, o quanto o vinagre de maçã impacta o metabolismo da glicose, o quanto o vinagre de maçã influencia diretamente o processo ali da diabetes em si, que tem uma relação tão próxima com o metabolismo da glicose. Hoje nós vamos passar por todas essas frentes com um olhar, sempre naquele nosso maior objetivo de trazer um conhecimento complexo que se apresenta ali nos estudos médicos, trazer esse conhecimento para vocês, apresentar esse conhecimento para vocês de uma forma simples e prática, para que você consiga colocar isso ali no seu dia a dia e beneficiar a sua saúde. Afinal, nosso objetivo maior, acima de tudo, é tornar saúde acessível para o maior número de pessoas possível. Então, nós vamos discutir esse tema do vinagre de maçã, desde lá da origem em si, como é produzido o vinagre de maçã, como a fruta em si, o suco da fruta de maçã, chega até o processo final do vinagre, que é a substância em si, na verdade, o conjunto de substâncias presentes no vinagre de maçã, que consegue ter uma influência aí tão positiva no nosso metabolismo em diversas frentes ali diferentes. Então, nós vamos entender esse processo da produção. Depois, sim, nós vamos falar sobre o metabolismo da glicose e a relação com o vinagre de maçã. Nós vamos passar pelo processo de digestão, o quanto o vinagre de maçã influencia e como ele influencia o processo de digestão, principalmente das proteínas ali no tubo gastrointestinal e principalmente no estômago. Nós vamos entender como o conjunto de substâncias que tem ali no vinagre, então tanto os polifenóis quanto o ácido acético, o que cada uma dessas substâncias, faz de fato no nosso corpo, que no conjunto, na somatória, provoca tantos benefícios, relacionados à nossa saúde. Então, para você que já me acompanha aqui, fica sempre o meu muito obrigado por cada um de vocês que aperta aqui o curtir, que compartilha um vídeo, que envia esse vídeo para alguém que também se interessa pelo conceito de saúde, que me ajuda a levar a esse objetivo maior cada vez mais longe. Então, muito obrigado mais uma vez e você que está aqui pela primeira vez também, não esquece de acompanhar o canal, seguir o canal, compartilhar o vídeo, curtir, porque cada interação, cada comentário que você deixa aqui, você ajuda a mídia enviar esse vídeo, apresentar esse vídeo para outras pessoas que vão se beneficiar muito também. Afinal, como eu sempre gosto de trazer, eu faço tudo aqui de coração, de pegar esse conhecimento, apresentar da forma mais simples possível para que todo mundo, consiga se beneficiar. Então, vamos começar a nossa discussão de fato aqui sobre o vinagre de maçã, e daí ao longo da nossa conversa, você vai perceber que todas essas dúvidas, você vai ter clareza se é mito, se é verdade mesmo, o que é mito, o que não é. Então, é um raciocínio muito bonito e você vai perceber o quanto a natureza, a origem ali, o vinagre de maçã está muito conectado com isso, pode beneficiar a sua saúde. Então, para iniciar nossa linha de raciocínio, antes mesmo de entrar na fisiologia, como acontece todo o processo em si do vinagre de maçã, eu quero falar sobre a produção. Que é interessante, você precisa entender como é produzido, o que tem no vinagre de maçã, para depois você conseguir ter clareza, uma percepção ali cristalina mesmo, do que acontece no seu corpo, né. Afinal, é algo sempre que eu gosto de trazer, quando nós falamos sobre conhecimento, sobre processo de aprendizado, é algo assim, ó, será é muito mais expressivo a forma em que você vai colocar em prática as coisas na sua vida, de acordo com o entendimento.
Quanto mais você sabe o porquê você está fazendo, maior a chance, né, de você se beneficiar, maior a chance de você colocar em prática todos esses conceitos. Então, na produção do vinagre de maçã, nós começamos ali pelo suco, né? Se pega a fruta, a maçã em si, que tem muitos benefícios, e os benefícios do vinagre, muitos deles não estão associados só ao processo de fermentação da produção, estão associados à fruta da maçã em si. E você vai perceber cada um desses itens aqui na nossa discussão. Mas o processo ele começa com a maçã. Então você pega a maçã e produz um suco da maçã. Então a base aqui do vinagre de maçã vai ser o suco da fruta. Esse suco da maçã passa por um processo, né, de fermentação alcoólica. Olha que interessante que é isso. É uma dupla fermentação, em que a primeira fermentação é uma fermentação desencadeada por leveduras, que é uma fermentação alcoólica. A partir do suco de maçã, a levedura desencadeia um processo de fermentação e produz etanol e gás carbônico. Essa é a primeira fase, né, da produção do vinagre de maçã. Então, na primeira fase, é uma fase de fermentação alcoólica, em que sim se produz ali o etanol. É muito semelhante à fermentação da produção da cidra, que é aquela bebida alcoólica, né, que vem da maçã. Então, até aqui, né, nós estamos falando de um processo de fermentação que ainda não depende de oxigênio e que é realizado por leveduras, que termina com uma fermentação alcoólica que produz etanol mais gás carbônico. E daí nós entramos num processo de fermentação acética, que é uma fermentação bacteriana agora, por um grupo de bactérias, né, conhecido como Acetobacter. O Acetobacter aqui vai pegar aquele etanol que foi produzido e agora nós temos um ciclo de fermentação aeróbica. O que significa isso? É uma fermentação que depende de oxigênio. Então, a Acetobacter, agora a bactéria, pega aquele etanol que veio da primeira fase da fermentação pelas leveduras, em que era uma fermentação que não consumia oxigênio, que pegou o suco de maçã e produziu o etanol. Só que agora o Acetobacter pega esse etanol e oxida esse etanol na presença de oxigênio. Por isso que a segunda fase aqui da fermentação acética é uma fermentação que depende de oxigênio. E aí o que vai, né, resultar dessa fermentação? Ácido acético mais água. Então a produção do vinagre de maçã, ele depende de duas fases de fermentação. Uma fermentação ligada à levedura, que é uma fermentação que não depende de oxigênio, é uma fermentação alcoólica, semelhante à fermentação da cidra. Reforço, aquela bebida alcoólica que vem ali da maçã. E uma segunda fermentação agora pro vinagre de maçã, ligada a uma fermentação, né, acética, que depende da Acetobacter, que é um conjunto ali de bactérias, que vai usar o etanol como base, e a oxidação desse etanol produz o ácido acético, que aqui, né, é o conjunto do vinagre de maçã. Então, o vinagre de maçã, a base dele é ácido acético, porque vem da fermentação acética da Acetobacter. E nesse instante, vem aquela questão assim, ó, o vinagre de maçã, ele passa por essa segunda fermentação, que é uma fermentação que gera acidez. Ah, por que gera acidez? Por conta do ácido acético. O ácido acético, ele tem uma característica muito ácida. Então, ele torna o conteúdo do vinagre de maçã um conteúdo ácido, um conteúdo que tem pH em torno de 2, 3. E guarda, ó, presta atenção, guarda esse número, porque esse pH 2, 3, mais adiante, nós vamos discutir sobre ali o conceito, né, do pH, e um dos benefícios, depois eu vou falar mais sobre o processo de digestão, estômago e tal, é importante esse pH de 2, 3 aqui, que é o pH que nós temos na solução pós a fermentação acética do Acetobacter. Então é um pH bem ácido. Lembrando, o pH menor que 7 é um pH ácido, um pH ali 2, 3 é um pH bem ácido mesmo. E esse pH, né, é algo que traz um benefício. No caso da fermentação acética do vinagre de maçã, normalmente é uma fermentação com uma concentração de ácido acético menor que 8%. Na prática, aqui no dia a dia, você vai ver que a imensa maioria do vinagre de maçã que nós encontramos lá no supermercado é um vinagre de maçã que tem uma concentração de ácido acético em torno de 4 a 6%.
Então, já é uma a concentração acima de 4% de ácido acético já é uma concentração muito boa, já é uma concentração muito expressiva, que tem os benefícios do ácido acético, que é a principal substância do vinagre de maçã. É a principal substância associada aos benefícios do vinagre de maçã. E aqui eu já quero trazer um conceito para vocês, que é algo assim, ó, esse pH do ácido acético em torno de 2 a 3 é um conservante natural. Porque a imensa maioria dos fungos, bactérias, todos os agentes que poderiam provocar ali uma infecção, doença, eles não conseguem crescer num ambiente tão ácido. Por isso que, né, todos os ambientes que são bem ácidos são ambientes associados à eliminação de bactérias que poderiam gerar doença. Então, essa substância aqui, ó, que está sendo produzida, que nós chamamos de vinagre de maçã, que é rica em ácido acético, tem uma concentração ali de 4, 6% de ácido acético, tem um pH em torno de 2 a 3, é uma substância que naturalmente ela é uma substância que já não tem agente que gera infecção. Então já é uma substância, vai, entre aspas, né, uma substância estéril, que não tem ali esses agentes infecciosos, porque não cresce, pH muito ácido. As bactérias estão lá, a Acetobacter, que está nesse pH, é uma bactéria que não faz mal para a gente. Então não tem problema o consumo. Existem outras bactérias, como por exemplo E. coli, que é uma bactéria que é comum de gerar infecção no corpo, ela não suporta esse pH. Então por isso que ela não se desenvolve nesse ambiente que tem ácido acético numa concentração, né, de 4, 6%, normalmente concentração abaixo de 8%, mas que deixa o pH em torno de 2 a 3. Então, esse conceito da acidez, do pH baixo do vinagre de maçã é essencial quando nós pensamos em saúde. Aqui eu ainda estou falando muito da produção, mas você já entendeu por que por que o vinagre de maçã naturalmente não cresce bactéria ali que gera doença para a gente? Porque ele já tem uma acidez importante, né, que não deixa essas bactérias se desenvolverem. Seguindo aqui, vamos pensar o seguinte, assim, ó. Mas você falou que a primeira fase da produção do vinagre de maçã, em que você pega o suco de maçã, a levedura gera uma fermentação, e aí dessa fermentação sai etanol mais CO2. Então, será que o vinagre de maçã ele tem um teor alcoólico? Como que funciona? Isso aqui tem vários fatores que influenciam, né? Pessoal, só que é algo assim, ó, normalmente a fermentação do vinagre, você deixa ela avançar naquela segunda fase pelo Acetobacter, porque esse aqui é o ácido acético. Então, a concentração de álcool, normalmente, é uma concentração muito baixa. Concentração baixíssima, assim, de álcool. Normalmente, essa concentração de álcool é menor que 0,5%. Então, na prática, é quase que imperceptível esse álcool. E muitas vezes, quando você pega um vinagre que foi filtrado no final, quase não se percebe esse teor alcoólico, que vem, né, principalmente da primeira fermentação. E uma outra coisa é que é algo assim, ó, se você deixa ele fermentar durante um bom tempo, o tempo necessário de fato, essa fermentação acética pela Acetobacter consome o etanol para produzir ácido acético. Então, quanto mais se fermenta, menor o conteúdo alcoólico e maior o conteúdo de ácido acético. Então, normalmente, quando você tem uma porcentagem, uma concentração maior de ácido acético, um pH mais baixo, porque está mais ácido, tem mais ácido acético, é natural que você vai ter menos álcool, praticamente não vai ter álcool. Então, fica quase que imperceptível. E quando passa por todo o processo de produção, né, a filtração do vinagre, aí é menor ainda a chance, né, de percepção do conteúdo ali alcoólico no vinagre. Seguindo aqui, é muito frequente as pessoas perguntarem assim: nossa, mas eu ouvi outro dia que existe uma história de uma diferença entre o vinagre orgânico e o não orgânico. A primeira coisa, o que é o vinagre orgânico e o não orgânico? Muito simples. O vinagre orgânico ele vem da maçã, né, o suco da maçã, a fruta, que é orgânica. A fruta que não teve contato com agrotóxico, não foi usado não fertilizante químico, enfim, a fruta orgânica. O vinagre não orgânico é a fruta não orgânica, certo? Então essa é a primeira diferença. O que
acontece aqui, né, quando nós iniciamos o processo da fermentação que eu acabei de discutir com vocês, então aquelas 2 fases da fermentação, qual que vai ser a diferença entre o vinagre de maçã orgânico e o não orgânico? Porque todos eles, no final, é suco de maçã. Se eu tenho o suco de maçã, eu tenho o "açúcar", entre aspas, da fruta, que vai ser a primeira base para a fermentação. Porque a fermentação, desde a primeira fermentação, eu vou com a levedura vai consumir o açúcar da fruta, ali da maçã, para desencadear o processo para a produção do etanol, e depois o etanol vai ser usado na fermentação acética para produzir o ácido acético. Então até aqui tudo bem, tá tudo normal. Qual que é a diferença, né, final na produção do vinagre de maçã orgânico e o não orgânico? Vinagre de maçã orgânico, normalmente, ele não é filtrado. Por quê? Ah, vem de maçã orgânica, tal, uma chance de ter algum problema ali, alguma contaminação é muito baixa. Então, existem muitos tipos de vinagre de maçã orgânico que não foram filtrados. Então é comum você encontrar o quê? O líquido, quando você pega lá o vidro, né, o frasco que está com o vinagre de maçã orgânico, ele é um líquido mais turvo. Por quê? Porque tem bactéria ali fermentando, que fermentou. Vou até comentar que a mãe, a mother of vinegar, que está fermentando, fazendo principalmente a fermentação acética, que é um conjunto de acetobacter. Então, por isso que é um líquido mais turvo. E lá, esse líquido ele é turvo porque ele tem uma presença muito grande dessas bactérias. O biofilme da Mother of Vinegar, que é o conjunto da Acetobacter. E aqui o ponto principal, né, a principal diferença onde chama atenção assim, nossa, será que vale a pena um vinagre de maçã orgânico ou não? Se possível, é uma coisa que é interessante. Mas onde estaria o principal benefício de um vinagre de maçã orgânico? A presença dos polifenóis. Porque como muitas vezes o vinagre orgânico você não vai passar pelo processo de filtração, se você não passa pelo processo de filtração, você preserva muitos polifenóis, que nós vamos discutir ainda. Os polifenóis é um conjunto de moléculas que vem da maçã, não depende da fermentação, mas que são grandes antioxidantes para o corpo e têm benefícios diretos, né, dos polifenóis em relação à nossa saúde. Então, esse é o principal ponto. Em relação ao ácido acético, tanto orgânico como não orgânico, vai produzir muito ácido acético porque vem do suco de maçã, e o suco de maçã tem ali a base, que é o açúcar do suco de maçã, na maçã orgânica e na maçã não orgânica. Então, só para entender, o vinagre de maçã não orgânico, ele tem uma grande quantidade de ácido acético? Tem também, muito semelhante ao orgânico. Qual que é a diferença aqui? Como ele é filtrado, ele é um líquido mais claro, você não consegue encontrar lá a Mother of Vinegar, aquele líquido turvo com a presença dos conjugados de acetobacter. Então, é um líquido filtrado, é um líquido mais claro, é um líquido que tem uma quantidade muito menor de bactérias, de acetobacter principalmente, que faz a fermentação acética, que é o segundo processo da fermentação na produção do vinagre de maçã. E daí, né, como eu disse, no caso do vinagre orgânico, você preserva muito os polifenóis. No caso do vinagre não orgânico, pelo processo de filtração, tudo isso, você acaba perdendo muito desses polifenóis na filtragem. Então, esses grandes agentes antioxidantes, você perde no caso de um vinagre não orgânico. Então, a diferença entre o vinagre orgânico e não orgânico não está no ácido acético, está sim nos polifenóis e na característica em si, né? O orgânico é um líquido mais turvo, tem mais bactérias, tem a Mother of Vinegar no vinagre de maçã não orgânico, tem uma filtragem, o líquido é mais claro, tem menor presença de bactérias e tem muito menos mesmo, polifenóis. Essas são as principais diferenças. Então, vale a pena orgânico, não vale? Como que funciona isso? Depende. Então, eu acabei de explicar aqui para vocês, né, o que tem de diferença entre um e outro, aí depende da realidade de cada pessoa, o que cada um busca, e ao longo, presta atenção aqui, ao longo da nossa discussão, você vai entender que cada uma dessas moléculas tem de possível benefício. O outro
item, né, para você entender, assim, o que é a Mother of Vinegar, muitas vezes, que as pessoas falam, é aquele líquido turvo mesmo. Então, às vezes, você pega, principalmente o vinagre orgânico que não passou pelo processo de filtração, você vai olhar lá na base dele, né, parece uma gelatina que fica no fundo ali do vinagre, que nada mais é do que um biofilme de uma mistura que tem celulose com acetobacter. E o Acetobacter, como eu acabei de falar com vocês, é o conjunto ali das bactérias que fazem a segunda fase da fermentação, em que pega ali o etanol e faz uma fermentação que depende de oxigênio, porque usa o oxigênio para oxidar o etanol e produzir o ácido acético. E daí, muitas vezes, né, é algo até que eu quero deixar claro aqui para vocês, porque muitas pessoas falam assim, mas a Mother of Vinegar tem grande influência na saúde intestinal, porque melhora a saúde intestinal, porque melhora o microbioma, porque melhora a microbiota do intestino. Na realidade, faz muito sentido esse raciocínio, mas quando nós procuramos estudos, assim, existem pouquíssimos estudos relevantes que falam da influência da Mother of Vinegar na saúde intestinal. Ela tem muita influência no processo de fermentação, processo de conversão de oxidação do etanol para a produção do ácido acético é indiscutível. Agora, que tem influência na saúde intestinal, não tem muito estudo relevante que mostra isso de fato, que comprova isso de fato. E o meu objetivo aqui com vocês é trazer um conhecimento prático, um conhecimento pautado no que tem de ciência para que você consiga usar. Então faz sentido o raciocínio, mas eu não consigo falar que tem muitos estudos que comprovam isso de fato da influência aqui da Mother of Vinegar na saúde intestinal. Ela tem grande influência, sim, no processo de fermentação, de produção do ácido acético, que talvez é a substância mais importante que nós temos no vinagre de maçã, quando nós pensamos no conceito de influência sobre a saúde de fato, certo? Então agora, vamos começar nossa discussão relacionada aos benefícios do vinagre de maçã diretamente para o corpo. O primeiro deles, né, sem dúvida, que é o que a imensa maioria das pessoas já ouviu, é a relação entre vinagre de maçã e metabolismo da glicose. E agora eu vou passar todos os conceitos para você entender isso. Como usar, né? Quem pode, quem não pode, quando usar, a melhor forma de usar o vinagre de maçã, nós vamos falar sobre isso ainda, mas eu tenho que discutir sobre todos esses conceitos, porque daí você vai perceber até qual a melhor forma de se usar e se aplicar esse conceito no dia a dia. Então, presta atenção aqui que nós vamos discutir essa relação do vinagre com a glicose. Ó, hum, vamos seguir aqui, ó. O que o vinagre de maçã, como que ele influencia o metabolismo da glicose? Primeiro conceito, lembra, o vinagre de maçã, ele é um conjunto de substâncias em que a predominante tem água, né, grande quantidade de água, porque lembra o suco da maçã, que foi fermentado a partir do açúcar que está presente na fruta, então tem uma grande quantidade de água. Depois tem uma grande quantidade de ácido acético, alguns eletrólitos, então potássio principalmente, e, né, também os polifenóis que nós vamos discutir ainda, essas outras substâncias, né, secundárias, que não são o ácido acético. Nesse caso, o metabolismo da glicose tem uma relação direta com o ácido acético. Por quê? Alguns pontos aqui, ó. O que o ácido acético faz? Ele melhora a captação da glicose pelo músculo. Então, uma das coisas, quando você consome um alimento que oferece glicose, então carboidratos de maneira geral. O que é carboidrato? Carboidratos naturais, que são bons, né? Como batata, arroz. Carboidratos também que estão presentes nas farinhas, no pão, na massa, no açúcar. Tudo isso vai chegar na corrente sanguínea depois do processo de digestão como glicose, certo? Guarda esse conceito. Caiu na corrente sanguínea, excesso de glicose na corrente sanguínea é muito ruim. Nós sabemos disso. Tem episódio aqui só sobre metabolismo da glicose. Se você não viu, né, quer entender mais a fundo, vale a pena. Qual que é o detalhe? A glicose vai aumentar no sangue pela quantidade que eu estou colocando para dentro, na forma de comida, e o quanto meu corpo consome. O quanto meu corpo consome é o quanto a célula consegue captar.
Então, o ácido acético, quando eu tenho presença do ácido acético no meu corpo, ele aumenta a captação da glicose no principal lugar de consumo, que é onde? No músculo. Então, o ácido acético melhora a captação de glicose no músculo. Por isso que tem uma tendência, né, durante o uso do vinagre de maçã, eu observar o quê? Uma queda da glicose no sangue. Né? Se glicose aumentada no sangue é o problema do mundo hoje, que está associado a todas as doenças crônicas, principalmente as doenças cardiovasculares, quando eu consigo entrar em contato com uma substância que aumenta o consumo das minhas células, né? A minha célula vai consumir mais glicose para produzir energia, a glicose no sangue começa a cair. Por que glicose em excesso no sangue é ruim? Porque lesa vaso sanguíneo, certo? Então esse é o primeiro item. Outra coisa que o ácido acético faz, quando o ácido acético presente no vinagre de maçã cai lá no estômago, então a pessoa consumiu o vinagre de maçã, chegou lá no estômago, o ácido acético ele diminui a velocidade de esvaziamento do estômago. Então, essa glicose que vai ser absorvida no meu intestino delgado, se ela está sendo liberada de forma mais lenta e gradual pelo estômago, eu vou absorvendo mais devagar. Então, eu não aumento muito rápido a glicose na corrente sanguínea. Por quê? Porque eu estou absorvendo mais devagar no intestino delgado, porque o estômago está liberando esse conteúdo para o intestino delgado mais lentamente. Por que é mais lentamente? Porque o ácido acético ele atua sobre o estômago e uma das coisas que ele faz lá no estômago, ele diminui a velocidade que o estômago, né, libera o alimento, o bolo alimentar para o intestino delgado. Então é o que nós chamamos de reduz a velocidade de esvaziamento gástrico, de esvaziamento do estômago. Se reduz a velocidade de esvaziamento, reduz, né, a velocidade em que eu vou absorver essa glicose no intestino delgado. E aí eu não gero excesso, dá tempo do meu corpo consumir, dá tempo do meu corpo metabolizar com tranquilidade. E sabe o que é legal também? Sabe o que o ácido acético faz? O hormônio que nós produzimos no pâncreas, que metaboliza a glicose, ou seja, que pega a glicose que está na corrente sanguínea e coloca no interior das células inicialmente para diminuir a glicose na corrente sanguínea, e colocar no interior da célula para a célula pegar essa glicose e produzir energia, que é o que nos dá vida, é o hormônio que chama insulina. Então, quanto mais a minha célula está sensível à insulina, mais é efetivo esse processo. Mais a minha célula consegue captar glicose e tirar essa glicose da corrente sanguínea e diminuir esse pico, né, essa quantidade, esse excesso de glicose na corrente sanguínea. O que um ácido acético faz? Ele aumenta a sensibilidade. Ó, presta atenção. O ácido acético aumenta a sensibilidade da minha célula à insulina. Então a minha célula fica ela fica mais efetiva em captar a glicose que está na corrente sanguínea. Naturalmente, o que vai acontecer? Vai cair a glicose na corrente sanguínea. Por isso que, olha que interessante, o que é o diabetes? O diabetes é quando a pessoa tem excesso de glicose na corrente sanguínea. E um dos mecanismos, talvez o principal mecanismo do diabetes, é que o quê? A pessoa não consegue tirar a glicose da corrente sanguínea. Então fica excesso de glicose na corrente sanguínea e por isso ela lesa vaso sanguíneo. Por isso que ela tem ela tem lesão vascular e tem doença cardiovascular, infarto, AVC, lesão de retina, que é onde tem vasinhos muito delicados. Se o ácido acético presente no vinagre de maçã torna o meu corpo mais sensível à insulina, que é o hormônio que metaboliza essa glicose, que tira essa glicose da corrente sanguínea e coloca no interior das células. O ácido acético também facilita a captação no músculo de glicose. E o ácido acético diminui a velocidade de absorção da glicose lá no tubo gastrointestinal, o que vai acontecer? A glicose vai cair. Por isso que o vinagre de maçã, ele tem uma efetividade muito interessante quando nós pensamos em metabolismo da glicose. Por isso que ele é tão interessante, principalmente para o diabético do tipo 2. Aquela pessoa que foi ficando diabética ao longo da vida, não aquele que nasceu com diabetes. Certo? Então, ó, vamos lá, tem um detalhe aqui, uma exceção, até relacionada ao diabetes tipo 1 tal, ou diabético muito avançado, mas eu vou falar sobre essa exceção mais adiante, quando eu for explicar o formato ali, a melhor forma de uso do vinagre de maçã. Vamos entender aqui, ó, agora, a relação do vinagre de maçã com o processo de digestão, né? Principalmente o processo de digestão na fase do estômago.
Porque o que acontece é que é algo assim, o processo de digestão, ele começa não quando nós colocamos os alimentos na boca, ele começa quando eu penso na comida. Então, quando eu penso na comida, eu já inicio o processo de digestão. Porque tem muita enzima que eu vou liberar na cavidade oral, que eu começo a salivar quando eu penso no alimento. E aí aqui já começa, depois tem a mastigação, aí vai para o estômago e o processo de digestão vai seguindo, né, nesse ciclo. Então, o que que eu quero trazer aqui para vocês que é muito importante nesse sentido? O ácido acético, na verdade, agora não só o ácido acético, mas a substância vinagre de maçã, mas principalmente pela questão do ácido acético, ele estimula o processo de digestão já desde o início. Nessa fase que nós chamamos de fase cefálica, porque quando você pensa na acidez do vinagre de maçã, você já começa a salivar. Quando você entra em contato com o vinagre de maçã, você aumenta mais ainda essa salivação e já libera algumas enzimas. Provavelmente pensando na acidez do vinagre aí, você já tá liberando essas enzimas, né, na cavidade oral, que é a fase da digestão que nós chamamos de fase cefálica. Quando você entra em contato, você produz mais saliva e lá no estômago você já começa também a liberar mais ácido clorídrico e converter, por consequência, pepsinogênio em pepsina, e pepsina é a enzima principal da digestão no estômago. Só pelo Não só o pensar no vinagre, mas depois, né, o contato com a acidez, aquela acidez presente ali no vinagre, ajuda muito nesse processo de digestão. E o que que é o ponto aqui pra gente? Lembra que eu falei durante o processo ali do nosso raciocínio de produção do vinagre de maçã? O que que acontece? O ácido acético, naquela concentração lá de 4, 6% que tem na solução do vinagre, traz para o vinagre um pH ácido, um pH em torno de 2, 3, que é muito semelhante ao pH do estômago, que é um pH de 2, 3. E por que que esse pH do estômago de 2, 3 é essencial para o processo de digestão? Porque a ativação das enzimas no estômago para a digestão depende de um pH muito ácido. Esse é um fator. A ativação da pepsina, então eu vou converter pepsinogênio lá no estômago para pepsina, que é a principal enzima do estômago, só acontece no pH ácido. Então, esse pH em torno de 2 a 3 lá no estômago é o que ativa a pepsina. Se eu consumir o vinagre de maçã otimiza, deixa esse pH mais ácido, porque o vinagre de maçã tem um pH em torno de 2, 3. Esse pH em torno de 2, 3 vai me ajudar muito nesse processo de ativação das enzimas lá no estômago. Então, esse é um ponto. Ajuda no processo de digestão. E aqui, eu não poderia deixar de trazer para vocês algo que assim, ó, a pepsina, na fase da digestão no estômago, na verdade, o estômago em si, né, guiado pela pepsina, que é a enzima principal que atua na digestão, a enzima, que é a molécula que vai lá e começa a quebrar, né, o alimento, ela atua sobre um grupo principal de alimentos, que são as proteínas. Então, quando eu tenho um pH adequado, que é um pH ácido, em torno de 2 a 3, com atividade adequada das enzimas, da pepsina, lá no estômago, eu tenho uma boa capacidade de digestão das proteínas no estômago. Então, a melhora da digestão no estômago, quando eu entro em contato com o vinagre de maçã por conta da acidez do vinagre de maçã, é principalmente sobre as proteínas. Só que qual que é o detalhe? Muitas vezes, pessoal, aquela sensação que a pessoa tem que, nossa, comeu uma refeição ali, fica pesado, demora para digerir, é porque não está conseguindo digerir proteína. E muitas vezes, essa dificuldade de produção de digestão das proteínas não está acontecendo porque não consegue ativar as enzimas, porque não tem acidez adequada no estômago. Por isso que para essas pessoas, o vinagre de maçã tem um grande impacto positivo. Melhora, ajuda o processo de digestão, por conta da acidez, do ácido acético, que ajuda nessa via, como eu disse, né, de ativação das enzimas do processo de digestão lá no estômago. E daí, tem um outro fator também, que é algo assim, ó, ligado ao processo de digestão.
A capacidade de digestão do estômago, né, ela tem um limite. Só que às vezes a pessoa come além desse limite. Então, mesmo nesses casos, se a pessoa tem uma boa capacidade de digestão, se ela está comendo além da capacidade do estômago, ela vai ter dificuldade aqui para digerir. Que o ácido acético ele faz também lá no estômago, né? Pelo fato do ácido acético diminuir a velocidade de esvaziamento do estômago, então o processo de digestão acontece de maneira mais efetiva, mas a velocidade de esvaziamento tá um pouco menor, essa pessoa fica saciada mais rápido. Então, naturalmente, se ela está mais saciada, ela come menos. Se ela come menos, ela sobrecarrega menos o estômago. Então, agora, além do processo de digestão estar mais efetivo, porque eu tenho uma atividade melhor das enzimas que quebram as proteínas, eu tenho uma quantidade de proteína menor no estômago, pela saciedade. A pessoa não vai ficar comendo além do que deveria, ela come a quantidade que ela tem que comer. Então, se ela está saciada agora e está com uma digestão melhor ainda, ela vai aproveitar melhor todo o processo de digestão. Por isso que no final, nós falamos assim, ó, vinagre de maçã ajuda no processo de digestão, principalmente na fase do estômago. E é claro, se melhorou a digestão na fase do estômago, o restante também, né, como uma fase posterior da digestão sempre depende da anterior, as outras fases também vão acontecendo de maneira natural, né, de maneira mais efetiva também. Como nós falamos aqui da digestão, não poderia deixar de comentar sobre um fator que é assim, ó, o vinagre de maçã, ele ajuda, ele melhora. Se ele melhora a capacidade de digestão, nós já imaginamos. Ah, eu vou absorver mais coisa. Porque muitas vezes, se eu não estou conseguindo digerir o alimento, eu não vou conseguir absorver. Agora, se eu estou digerindo melhor, eu vou absorver mais. Então, é natural que o vinagre de maçã, ele acaba impactando ali a absorção de vitaminas e minerais no corpo. Não porque ele influencia diretamente, mas porque ele melhora o processo de digestão. Então, assim, ó, no caso do ferro, o ferro, em específico, para absorção, ele precisa de um meio mais ácido, de um pH mais baixo. O estômago, a tendência já é ter um pH em torno de 2 a 3, mas o vinagre de maçã ajuda, porque o vinagre de maçã, naturalmente, pelo ácido acético, já tem esse pH em torno de 2 a 3. Então aqui já tem um fator, aqui é uma influência direta no caso da absorção do ferro. Nós sabemos também que ele ajuda na absorção de vitamina B12. Agora, não por uma ação direta do vinagre de maçã sobre a vitamina B12, mas por uma ação indireta. O que significa isso? O vinagre de maçã, por melhorar a acidez do estômago e a ativação das enzimas que digerem, né, que vão participar do processo de digestão das proteínas, nós sabemos que o quê? A principal fonte de vitamina B12 é, por exemplo, proteína de origem animal, por exemplo, a principal carne vermelha. Então, se eu estou digerindo melhor carne vermelha, eu consigo aproveitar melhor vitaminas que estão na carne vermelha. A vitamina B12 é um grande exemplo. Então, uma ação indireta. O vinagre de maçã ajuda na absorção de vitamina B12 porque ele melhora o processo de digestão das proteínas. Nós temos também aqui ó, uma melhora da absorção de magnésio, de cálcio, de zinco. Então, cálcio faz parte da saúde óssea, magnésio faz parte, né, de mais de 300, 400 reações metabólicas. Tem episódio aqui só sobre magnésio. O zinco do sistema imune participa muito da saúde da tireoide, da adrenal. E esses eletrólitos, magnésio, cálcio, zinco, eles precisam estar solúveis para uma boa absorção. E o que melhora a solubilidade desses minerais no tubo gastrointestinal para melhor a absorção é uma acidez presente. Então, eu preciso de uma acidez adequada no corpo, e diante dessa acidez lá no estômago, né, principalmente no estômago, então, nesse caso, não no corpo, mas no estômago, nós temos uma solubilidade maior desses eletrólitos. Então, cálcio, o zinco, o magnésio, que são tão importantes para a nossa saúde. O complexo de vitaminas do grupo das lipossolúveis, então vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, o complexo famoso, ADEC. Não é que o vinagre
atua diretamente, mas indiretamente, quanto mais ácido o estômago, melhora o processo de digestão no estômago. Quando ele passa, o conteúdo sai do estômago e vai para o duodeno, se chega o conteúdo bem ácido ali, eu estimulo a liberação das enzimas pelo pâncreas e da bile ali que está presente na vesícula biliar e no fígado. Então, que são substâncias, tanto a bile quanto as enzimas que são liberadas pelo pâncreas, substâncias essenciais para o processo de digestão das gorduras, dos lipídios. E essas vitaminas são vitaminas solúveis em lipídios, solúveis em gordura. A, D, E e K, complexo ADEC, é lipossolúvel, é solúvel em lipídio, solúvel em gordura, que é um lipídio. E essa solubilidade na gordura é o que aumenta a absorção desses nutrientes, dessas vitaminas. Então, mais uma vez, não é o vinagre diretamente que estimula, mas a acidez do conteúdo do estômago, quando chega no duodeno, estimula mais a liberação das enzimas pelo pâncreas e da bile pelo fígado, para consequente processo de digestão dos lipídios e absorção dessas vitaminas. Daí, né, também, agora que você entendeu esse processo de digestão, não é o objetivo discutir específico hoje causas de refluxo. Existem várias causas de refluxo. Tem episódio só sobre refluxo gastroesofágico aqui, em que eu falo sobre todas as causas, tipos de tratamento e tal. Mas nós sabemos que uma causa específica é quando o estômago está com dificuldade para digerir. As proteínas, principalmente, né? Já que é a principal função do estômago. Ou porque o estômago não tem enzima, ou porque, principalmente, o estômago está com dificuldade de ativação dessas enzimas, porque está faltando ácido. Está faltando pH baixo. O ácido acético presente no vinagre de maçã pode estabilizar e ajudar isso no estômago e melhorar o processo de digestão no estômago. Se o estômago está digerindo mais, eu vou diminuir a chance de retorno do conteúdo que está no estômago para o esôfago, que é o refluxo. Então, o estômago, ele é um órgão que está presente na cavidade abdominal e o esôfago está presente no tórax. Se o alimento está presente no estômago e o estômago não consegue digerir, o que pode acontecer é o conteúdo do estômago começar a voltar do abdômen, lá do estômago, né? O estômago está presente no abdômen, começar a voltar para o esôfago que está no tórax. E isso é o refluxo. Então, nesse caso, muitas vezes, por falta de acidez no estômago. Tem várias causas. Tem causa de refluxo por excesso de acidez? Também tem. Para deixar bem claro aqui para vocês, é menos frequente do que falta de acidez, tá? E daí, se eu tenho consumo do vinagre de maçã, eu melhoro o processo de digestão. Se eu melhoro o processo de digestão, eu diminuo a chance de ficar voltando o conteúdo do estômago para o esôfago. Então, por isso, nesse caso, principalmente no caso que nós chamamos de baixa acidez no estômago, de hipocloridria, porque ácido clorídrico é o ácido do estômago, então hipocloridria se tem pouco, né, ácido clorídrico, é um pH que está mais alto, uma acidez que está menor lá no estômago, a digestão mais lenta, você aumenta a chance de refluxo. O vinagre melhora isso, ativa mais a enzima, melhora o pH, torna o estômago mais ácido, digere melhor, diminui a chance de refluxo. Então, por isso que nós temos essa associação entre o consumo do vinagre de maçã e muitas vezes melhora daquele refluxo que está começando. E um ponto aqui também, que eu já quero deixar claro para vocês, nós temos que lembrar que assim, ó, muitas vezes essas pessoas estão usando medicamentos que são inibidores de bomba de prótons, como por exemplo o omeprazol. Ah, se eu preciso da acidez para diluir melhor aqueles eletrólitos, então cálcio, magnésio, zinco, eu tenho uma efetividade maior quando eu tenho um estômago ácido. Se eu tenho um bloqueador de bomba de próton, próton aqui é o H+. O H+, é o que diminui o pH, é o que torna ácido. Se o medicamento está diminuindo essa produção do próton ali, do H+, ele está aumentando o pH. Se ele aumenta o pH, e eu preciso de um pH bem ácido para diluir os eletrólitos, cálcio, magnésio, eu não vou absorver. Eu diminuo a absorção desses eletrólitos. Por isso que no longo prazo, o uso dos medicamentos que bloqueiam bombas de prótons, eles estão associados, por exemplo, à osteoporose.
Estou diminuindo constantemente a absorção de eletrólitos, diminuindo constantemente a absorção de cálcio. Você entendeu? Né? Então, por isso que não é interessante. Usar o medicamento para sair de uma crise pode sim ser a solução. Algo que vai ajudar muito. Mas só usar o medicamento e não procurar entender a causa não faz sentido. Por isso que no episódio sobre refluxo, eu acabo discutindo todas as causas, desde a anatomia do refluxo, o que é um esfíncter esofágico, né, o conceito de produção do ácido no estômago, excesso de ácido, falta de ácido, tudo isso pode dar refluxo. E são caminhos totalmente diferentes. O tratamento, que é a conduta, de maneira natural, é diferente. Agora, você dá a mesma conduta para todo mundo, não tem como dar, não é por aí. Certo? Então agora você também entendeu essa influência do vinagre de maçã. Tem uma exceção aqui para você não usar vinagre de maçã, no caso de refluxo? Tem. Principalmente as pessoas que têm lesão no esôfago. É algo que eu citei também no episódio sobre refluxo gastroesofágico. Se a pessoa tem úlcera, já teve sangramento no esôfago, não faz sentido ela tomar alguma coisa que é ácida que vai passar sobre uma úlcera, sobre uma lesão. Então, esse é uma contraindicação para o uso de vinagre de maçã, suco de limão, alimentos ácidos, de maneira geral. Você precisa recuperar primeiro essa lesão no esôfago para depois trabalhar com essas substâncias, o vinagre, o limão, tudo isso. Seguindo aqui, né, é algo que talvez muitas pessoas querem esse conceito, que é sobre a relação entre vinagre de maçã e processo de emagrecimento. Vou falar aqui e você vai entender com clareza onde que o vinagre de maçã influencia, que tem tanto impacto sobre as vias do emagrecimento. Hum. Então, presta atenção nesse conceito. Olha aqui, ó. Presta atenção que é importante. Qual que é a relação entre vinagre de maçã e emagrecimento? Primeira coisa. Se o vinagre de maçã diminui a velocidade de esvaziamento do estômago, eu vou ficar saciado mais rápido. Se eu fico saciado mais rápido, eu vou comer menos. Ótimo. Então, beleza. O vinagre de maçã já tem aí uma ação direta na quantidade de comida que a pessoa vai comer. Quer uma outra coisa? Ele melhora a captação de glicose pelo músculo. Então, se estou captando mais glicose, eu estou tirando um possível excesso de glicose da corrente sanguínea. E quem que é o hormônio mesmo que metaboliza a glicose? Insulina. Só que qual que é um efeito da insulina? O primário, tirar excesso de glicose e colocar no interior da célula para essa glicose se transformar em energia. Só que a insulina tem um outro efeito, que é em excesso. Se eu tenho excesso de glicose, eu vou ter excesso de insulina. Em excesso, a insulina sinaliza para o corpo o seguinte: para o corpo sair do processo de produção de energia e entrar num processo de reserva energética. Só que quem que é a reserva energética do corpo? Gordura. Então, excesso de insulina por excesso de glicose coloca o corpo num ciclo de reserva energética. Por isso, o corpo começa a acumular gordura. Principalmente onde? No abdômen. Então, a pessoa começa a ganhar peso. Se o vinagre de maçã melhora a sensibilidade à insulina, a insulina atua de maneira mais efetiva no metabolismo da glicose. Então, eu preciso de menos insulina para metabolizar a glicose. Então, eu acabo diminuindo a chance de um possível excesso de insulina. Então, se eu estou diminuindo a chance de excesso de insulina, eu estou diminuindo a chance de colocar meu corpo num ciclo de reserva energética. Então, de sair do ciclo de produção de energia e entrar num ciclo de reserva energética, que, por consequência, vai levar ao acúmulo de gordura na região abdominal e o ganho de peso às custas de gordura anormal. E sabe o que é fantástico? Nesse caso aqui específico, é o ácido acético. O ácido acético presente no vinagre de maçã, ele aumenta a liberação do GLP-1. O GLP-1, que é aquela mesma molécula que hoje das canetas emagrecedoras, então tem episódio aqui sobre todas as canetas emagrecedoras, se você não viu, vale a pena ver para você entender. Ozempic, Wegovy, Mounjaro, todas elas. Então aqui, ó, naturalmente, o vinagre de maçã aumenta o GLP-1 no corpo. Só que o GLP-1, aqui, natural do corpo, porque o GLP-1 é uma molécula que você tem no seu corpo.
que é a mesma molécula lá das canetas emagrecedoras. Tem algumas diferenças, mas nesse caso aqui, ó, o vinagre de maçã aumenta o GLP-1 no seu corpo. O que o GLP-1 faz? O GLP-1 vai lá no seu sistema nervoso central, no centro da fome, atua sobre o seu centro da fome, tirando a fome. Você vai sentir menos fome por uma ação no sistema nervoso central. Certo? Primeiro item. Segundo, são 3. Segundo item do GLP-1. O GLP-1 é uma das moléculas mais potentes em diminuir a velocidade de esvaziamento do estômago. Então a pessoa fica saciada mais rápido. Se eu aumento o GLP-1, ela está ficando saciada mais rápido. E qual que é o ponto aqui? No caso das canetas emagrecedoras, por exemplo, como a dose é mais alta, o que a pessoa... Se a pessoa comer, ela vomita. Quando ela está tomando uma dose mais alta lá de Mounjaro ou de Ozempic. Você entendeu? Nesse momento, nós temos essas duas vias do GLP-1 já com cobertura, por estímulo do ácido acético do vinagre de maçã. E aí tem uma terceira, que é o quê? Quando a glicose começa a aumentar na corrente sanguínea, o GLP-1 já vai lá e atua sobre essa glicose, corrigindo essa glicose. Então é muito difícil gerar excesso de glicose quando você tem um GLP-1 mais alto. Se eu não tenho excesso de glicose, eu não estou fazendo esse modo de tirar meu corpo do modo de produção de energia para colocar ele no modo de reserva energética e ficar acumulando gordura na região do abdômen. Você entendeu? Então, por isso que o vinagre de maçã, principalmente através do ácido acético presente lá, ele tem um impacto muito interessante no processo de emagrecimento. E se eu falei do processo de emagrecimento, eu não poderia deixar de falar da relação, da influência dele sobre a esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. Que é o que, assim, ó, o que acontece, né? Como que acontece a gordura no fígado? Primeiro, a gordura no fígado não é não é a gordura que você come. A gordura que você come não é a que está acumulando no fígado. A gordura do fígado é uma gordura que ela acontece da seguinte forma. Quando você consome um alimento que oferece grande quantidade de glicose, quem são esses alimentos? Principalmente o que? Ó? Açúcar e farinhas refinadas. Quando você consome grande quantidade de açúcar e farinha refinada, você passa pelo processo de digestão desses alimentos. Então, comer um pão, ou comer um bolo, um doce, passa pelo processo de digestão e cai no sangue o quê? Glicose. Essa glicose que caiu na sua corrente sanguínea vai cair uma grande quantidade, uma quantidade absurda, muito rápido. Você vai fazer o quê? Seu pâncreas vai identificar isso e vai liberar uma grande quantidade de insulina para tirar esse excesso de glicose da corrente sanguínea. Porque uma parte dessa glicose você vai captar para produzir energia, mas vai sobrar. O que sobra, seu corpo manda para o fígado. Por isso, né, que pelo excesso de insulina é um sinalizador para mostrar para o corpo que assim, ó, não está no modo de produção de energia, está sobrando muito matéria-prima aqui de glicose. Então coloca ele no modo aí de reserva energética. E aí esse excesso de glicose que vai para o fígado, porque você já saturou, já encheu todas as células com glicose que estão produzindo energia, vai para o fígado. E lá no fígado você empacota todas essas moléculas de glicose em algo que é considerado a reserva energética do corpo, que é o triglicérides, que é um lipídio. Esse triglicérides é aquele que nós usamos no sangue. Nesse momento a pessoa começa a aumentar triglicérides no sangue. Só que agora, se isso continua acontecendo, né, o que vai, de fato, na prática, se apresentar? Esse excesso de triglicérides vai começar a reter lá no fígado. E é nesse momento que você vai lá e faz um exame de ultrassom. E aí, no exame de ultrassom, o que você identifica? Você identifica gordura no fígado. A famosa esteatose hepática. Só que daí vem um detalhe, pessoal, que é o seguinte, assim, ó, o que o vinagre de maçã faz? O vinagre de maçã, ele torna o corpo mais sensível à insulina. Ótimo, então se eu tenho uma quantidade menor de insulina, eu não vou ficar sinalizando para o meu corpo que eu estou num estado de reserva energética. Só que ele também melhora a captação de glicose pelas células.
Então a célula capta melhor a glicose e vai diminuir a glicose no sangue, vai sobrar menos glicose no sangue. Só que além disso, lá no estômago, lembra o vinagre de maçã, por diminuir a velocidade de esvaziamento do estômago, ele aumenta a saciedade e aí a pessoa come menos. Então a pessoa, se ela come menos, ela oferece menos alimento, que poderia oferecer glicose após um processo de digestão. Só que a glicose que ele oferece, o músculo capta melhor, por conta do ácido acético, sobra menos no sangue. E a insulina que vai metabolizar isso, o corpo está mais sensível, por conta do ácido acético, precisa de menos insulina. Vai sobrar menos. Então a chance de sobrar para ir para o fígado começar a converter, para triglicérides acumular no fígado para formar esteatose hepática, cai. Então, quando eu estou usando o vinagre de maçã, eu caminho na contramão desse ciclo todo da esteatose hepática. Por isso que eu diminuo a chance de esteatose hepática com o uso do vinagre de maçã. Fica um processo todo complementar. Né? Então, diante disso, nós temos todos os fatores que estão muito conectados aos benefícios do vinagre de maçã. Lembrando que o vinagre de maçã não é só ácido acético, né? Mas também é principalmente ácido acético. Só que tem outras substâncias que eu quero comentar agora com vocês também. Dentre essas outras substâncias que eu já falei um pouco, são os polifenóis. Ácido clorogênico, ácido ferúlico, as catequinas, que são grandes antioxidantes. Que, na verdade, assim, as plantas, elas têm substâncias que são antioxidantes naturais delas. Nesse caso, os polifenóis são antioxidantes naturais dos vegetais. Então, a maçã é um vegetal. E ela tem os polifenóis. Quando nós concentramos ali, né, a maçã no formato do suco de maçã para produzir o vinagre de maçã, esses polifenóis são preservados. Então, eles estão lá. Por isso que quando eu disse, uma das vantagens, né, nesse caso, do vinagre de maçã orgânico, que ele não passa ali por uma filtração tão marcante, por isso que o líquido do vinagre de maçã orgânico é um líquido mais turvo, tem a Mother of Vinegar, porque não passou por aquele processo de filtração como, né, tão intensa quanto o vinagre não orgânico passa. Se ele tem, se ele passou por uma filtração menor ou não passou por filtração, ele tem muito mais polifenóis. Então o vinagre de maçã orgânico tem mais polifenóis, que são grandes, né, moléculas muito antioxidantes, feitas naturalmente para produzir as plantas. Só que daí no ser humano, o que esses polifenóis fazem? Que são tão interessantes e benéficos para a gente? Existe um padrão de inflamação crônica no corpo que tem várias causas. Tem episódio aqui só sobre, né, processo inflamatório crônico no corpo. Mas um dos marcadores de quando desencadeia um processo de inflamação no corpo é o aumento de uma proteína conhecida como proteína C reativa. Por isso que, quando a pessoa tem aumentos da proteína C reativa, ela aumenta a chance de doença crônica. Uma das coisas que os polifenóis fazem, eles diminuem essa inflamação crônica, então a proteína C reativa cai. Uma outra coisa também, eles atuam, né, numa via antioxidante. Um dos piores processos oxidativos no corpo é oxidar o colesterol. Quando você oxida o colesterol, principalmente o colesterol LDL, é esse colesterol oxidado, que é um colesterol ruim, que pode parar lá no vaso sanguíneo, lesar o vaso sanguíneo. Então, os polifenóis presentes no vinagre de maçã diminuem a chance de oxidação do colesterol LDL e, por consequência, lesão cardiovascular. O processo oxidativo no fígado e no caso, né, por exemplo, a esteatose hepática é um grande processo oxidativo no fígado e tem a ação do ácido acético que diminui todo esse processo, mas os polifenóis ajudam muito também, porque eu não deixo, né, um grande processo oxidativo ali no fígado acontecer e por isso tem um impacto positivo nesse ciclo agora dos polifenóis. Reduz a interleucina 6, que é um outro marcador inflamatório, principalmente ligado ao aumento da circunferência abdominal. Quando a pessoa acumula gordura na circunferência abdominal, que aumenta, essa gordura é muito inflamatória, então tem aumento de interleucina 6 e os polifenóis ajudam também no manejo, na redução desses marcadores inflamatórios.
Um outro item, o vinagre de maçã, ele também é muito rico em alguns eletrólitos, principalmente o potássio. O potássio participa muito da contração, do relaxamento ali, do movimento do músculo cardíaco, né, do coração, do movimento dos músculos de maneira geral. Então, é um dos eletrólitos mais importantes do corpo, é um eletrólito que se equilibra junto com o sódio, então participa da questão de manejo também da pressão arterial no corpo, e é talvez aí o eletrólito mais presente no vinagre de maçã. E outra coisa, o vinagre de maçã, ele é muito rico em ácido málico. O ácido málico é uma substância presente na maçã que tem uma relação muito forte com produção de energia. Então é indiscutível, né? Quanto mais saúde, melhor a capacidade de produção de energia no corpo. Na verdade, quanto melhor a capacidade de produção de energia, mais saúde essa pessoa tem. E outra coisa que o ácido málico hoje é essencial para nós, ele é uma grande molécula que participa das vias de detoxificação, principalmente, olha isso que legal, principalmente detoxificação do alumínio no corpo. Então, outra substância aí que também está presente no vinagre vinagre de maçã, que é super importante para a nossa saúde. E daí, né, como a gente começou aqui nossa linha de raciocínio, não poderia deixar de falar com vocês sobre como consumir. Então, como usar o vinagre de maçã, como ter todos esses benefícios? Agora você já entendeu. Qual que é a diferença entre vinagre orgânico e vinagre não orgânico, o que são polifenóis, o que é ácido acético, o que são os eletrólitos, o que é ácido málico, o vinagre de maçã é só ácido acético ou não, como que o vinagre de maçã atua nas vias metabólicas de metabolismo da glicose, emagrecimento, esteatose hepática, todas essas vias que são essenciais. Como que eu vou me beneficiar disso tudo, né, usando o vinagre de maçã? Então, normalmente, a maioria do que a gente tem de estudo, o pessoal fala que para um adulto, você consumir em torno de 15 a 30 ml de vinagre de maçã por dia. Só que você não vai tomar diretamente, porque é muito ácido. Isso, em contato com os dentes, não é bom, né? Porque você acaba deslocando, lesa, provoca microlesão nos dentes. Como que nós conseguimos contornar isso? Você dilui o vinagre de maçã em torno de 100, 200 ml de água e toma com canudinho. É um caminho para evitar contato com os dentes e, né, conseguir levar essa solução até ali o estômago para desencadear todos aqueles benefícios que nós conversamos anteriormente. E daí vem a questão, nossa, quando tomar o vinagre de maçã? Para a imensa maioria dos benefícios, é logo antes das refeições. Por quê? Logo antes das refeições eu tenho um impacto no metabolismo da glicose, eu tenho um impacto na digestão, eu tenho um impacto na absorção de vários nutrientes, não só relacionados à glicose, mas de nutrientes como eletrólitos, como aminoácidos que vêm das proteínas. Você entendeu tudo isso? Mas eu posso tomar no período da manhã e no período noturno? Sim, para quando que é interessante, né? Para quem que é interessante? Existem algumas pessoas que no ciclo do estresse faz pico de glicose no período noturno e pico de glicose no período da manhã, principalmente por um desequilíbrio no cortisol. Então, para essas pessoas, ajuda muito você tomar o vinagre de maçã no período da manhã, até mesmo em jejum, e no período noturno, mais ou menos nessa mesma dose que eu acabei de falar. Mas eu tomo tudo de uma vez? Sei lá, os 30 ml? Não, você pode dividir em 2, 3 doses por dia, respeitando, né, esses 30 ml, como eu acabei de falar com vocês. E daí, o que seriam, né, contraindicações? Uma nós discutimos na influência do vinagre de maçã sobre o refluxo, que é o quê? Se a pessoa tem lesão no esôfago, né, tem uma úlcera no esôfago, por exemplo, ela tem que corrigir, tem que melhorar essa úlcera antes de usar o vinagre de maçã, porque senão você vai colocar uma substância muito ácida passando ali por uma região onde tem uma úlcera. Se ela tem uma úlcera ou se tem lesão no estômago também, tem que melhorar essa lesão no estômago. Então você tem que desencadear ali um tratamento para melhorar isso. E daí, como eu disse para vocês, existe um grupo de pessoas que tem uma coisa conhecida como gastroparesia, quando o estômago não consegue contrair direito. Ele demora para esvaziar. Isso é muito comum em diabético avançado e em diabético tipo 1. A
pessoa que nasceu com diabetes. Então essas pessoas já têm um estômago que funciona bem devagar, demora para esvaziar, a pessoa está sempre ali se sentindo meio empachada, vamos colocar assim. Então para essas pessoas, a gente precisa ponderar muito o uso do vinagre de maçã, porque o vinagre de maçã diminui mais ainda a velocidade de esvaziamento desse estômago. Então para essas pessoas que já está lento, ficar mais lento pode atrapalhar, certo? Então, nós passamos, né, por todo o conceito, todos os conceitos que envolvem o vinagre de maçã, desde a produção, como acontece a produção, o que é o vinagre de maçã, a diferença entre um vinagre orgânico e não orgânico, a composição do vinagre, né? Você viu que não o vinagre não é só ácido acético, é óbvio que principalmente ácido acético, e o ácido acético tem muita influência sobre várias frentes, vários benefícios que nós discutimos, mas existem outras substâncias, como polifenóis, eletrólitos, potássio, ácido málico, que são muito importantes também. Você entendeu como o vinagre de maçã influencia itens associados ao processo de digestão, refluxo, né, o processo metabólico, o metabolismo da glicose, como emagrecimento, esteatose hepática. Você também teve uma percepção do benefício das outras substâncias presentes no vinagre de maçã. Então, eu espero que você use esse conceito de maneira ali positiva, aplique na sua vida. Mais uma vez, se você, né, me acompanhou até aqui, fica meu muito obrigado. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo, de enviar para outras pessoas, de deixar seu comentário, de deixar aqui a sua crítica também, o que você achou desse vídeo, se ele te ajudou, como você entendeu todo o nosso processo. Se você já está aqui me acompanhando há mais tempo, né, vamos em frente, seguindo aqui na nossa jornada de ciência em saúde juntos. Se você está aqui pela primeira vez, fica o meu convite também para você acompanhar e seguir aqui com todos nós em busca desse objetivo maior, que é um objetivo, eu acho que comum, que é sobre levar saúde para as pessoas através de um conhecimento simples e prático. Então, muito obrigado mais uma vez e não esquece que a sua primeira riqueza é a sua saúde. Até a próxima com mais conhecimento para todos nós, pessoal. Um abraço.